Olá a todos. Estamos novamente retomando em 2025 os seminários do CEP Racial da Universidade Zumbi dos Palmares. É uma grande satisfação ter vocês aqui conosco também e contamos aqui com pessoas maravilhosas, excelentíssimos professores, doutores nas suas respectivas áreas. E hoje nós vamos trabalhar um tema que é bastante pertinente e atual e urgente, eu diria também, que é a importância de mecanismos para coibir abusos por parte de agentes de segurança pública, né, principalmente sobre a população negra e periférica. Está conosco aqui para debater esses assuntos o professor Dr. Hamilton Jesus dos Santos, que é coordenador do Núcleo de Segurança do Futuro do CEP Racial. Ele é comunicador social, é pedagogo, doutor em Cultura e Psicossociologia da Comunicação pela Universidade de Extremadura, de Portugal. E também é professor e coordenador do curso de administração aqui da Universidade Zumbi dos Palmares. Temos também o privilégio de contar com o professor Dr. Marcos Alexandre, que é advogado, é professor de Direito, Ciências Humanas e Comunicação e palestrante. É mestre em Humanidades, Direito e outras legitimidades pela USP. Bacharel em Direito pela Universidade Paulista, foi coordenador do Núcleo de Desenvolvimento do EAD da Universidade Zumbi dos Palmares. É jornalista por mais de 20 anos e por mais de 10 atuou como roteirista, repórter e apresentador dos programas IPC TV, afiliada à Rede Globo do Japão. Responsável pela assessoria de imprensa na comunicação da Superintendência da Polícia Técnico-Científica do Estado de São Paulo. É autor de livros em áreas de Direito, Comunicação e Jornalismo. Fundador da ONG IPEC, Instituto Pro Educação e Cidadania, de cursos livres, que em 8 anos formou mais de 6.500 alunos em cursos de informática. Então, é um prazer contar com a presença desses dois ilustríssimos professores doutores que vão trabalhar esse assunto que é realmente muito importante e pertinente na atualidade. E eu queria deixar aqui, então, inicialmente, para que eles agregasse algo naquilo que eu comentei na sua apresentação e começamos a debater um pouquinho sobre essa questão que é da importância então dos mecanismos, né, para coibir esses abusos por parte dos agentes de segurança pública de maneira geral no Brasil sobre a população negra, claro que na sua maioria está na periferia. Fique à vontade. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui. Professor Hamilton, muito bem. Sou o professor Hamilton e refletir sobre isso, eu acho que é de suma importância porque a nossa população periférica, a nossa população que vive nos entornos das sociedades, elas veem a polícia de maneira diferente. Elas veem a violência, veem a insegurança de maneira... Para elas é um mundo muito estranho, porque ou você corre, ou você para, ou você é revistado, ou você sofre uma violência, às vezes até psicológica, nessa abordagem. E o que acontece? Por que acontece isso? Porque, infelizmente, já há muitos anos, tá? Minha mãe dizia uma coisa que era: a pessoa ela não tem escolha de morar numa comunidade, ela não tem escolha de morar numa favela. Ela vai porque ela precisa de um teto, ela vai porque ela precisa de uma proteção, e naquele momento a única proteção que ela tem, o único teto que ela tem é aquele local. Mas ela não escolheu viver ali. Por condições de vida, por condições até afetivas e não só, condições econômicas, terminaram por levá-las a essa margem. Mas por que também não olhar de outra maneira? Porque não ter um olhar mais atento? Porque as forças de segurança, é lógico que o papel delas é zelar pela segurança de todos.
segundo a Constituição de 1988, a Constituição Cidadã do Brasil, no seu artigo 5º, todos nós somos cidadãos de direito. Se nós temos direitos, os outros também têm deveres. E se nós temos deveres, ainda mais as forças de segurança têm o direito e o dever de nos proteger, seja quem for. Então eu acho que tudo isso passa pela questão da educação, passa pela questão da formação. Portanto, se você tiver uma boa formação, se você tiver aquilo que dá continuidade a esse abraço, que pode ser bastante fraterno, não é? E a polícia, ela tem que refletir isso, porque quando você está numa situação limite, ou quando você está numa situação de necessidade, você tem que recorrer à polícia. E a polícia tem que refletir isso na sua maneira de estar, na sua maneira de atuar em sociedade. Aproveitando, depois da fala do professor Hamilton, professor Cláudio, o que eu poderia acrescentar, né? Depois de uma fala muito lúcida, muito esclarecedora, mas nós estamos aqui na Universidade Zumbi dos Palmares, que deve ser referência e é referência no mundo acadêmico, nas questões do negro, nas questões da população negra e também nas questões de comunidade. E justamente por isso eu agradeço a oportunidade de falar sobre um assunto tão importante quanto é segurança pública, inclusive vivendo segurança pública, porque eu trabalho na Polícia Científica do Estado de São Paulo há cerca de 15 anos. E lá eu vejo um outro lado também da questão da segurança pública, né, que eu gostaria de ter a oportunidade de trazer aqui para a nossa reflexão. Nisso que o professor Hamilton nos trouxe, realmente a gente passa pela educação. Mas a educação, quando nós falamos coibir abusos dos agentes de segurança, a gente precisa puxar mais embaixo essa situação. Por quê? Porque já se pressupõe muitas vezes que o agente de segurança ele é violento, ele é o Rambo, por definição. Infelizmente isso é mentira. Da mesma maneira que a gente não pode dizer e não deve aceitar dizer que o lugar do negro ou todo negro é assim, como nós não podemos dizer que todo político é assim ou assado, como todo advogado é assim ou assado, como todo servidor público é assim e assado, de forma nenhuma nós podemos generalizar a ação de todos os agentes de segurança. Lembrando que o professor Hamilton foi muito feliz, colocou da Constituição Federal, a Constituição Cidadã, que ela define quais são as polícias que nós temos, constitucionalmente falando, e inclusive hoje nós temos, pelo STF, agora a Polícia Municipal, que é uma evolução da Guarda Civil Metropolitana ou Guarda Civil Municipal, que hoje, além de cuidar dos próprios municipais, dos prédios públicos, também vai cuidar da nossa segurança. E esse olhar em cima desses agentes perpassa pela educação que eles recebem, como eu recebi na Academia de Polícia da Polícia Civil do Estado de São Paulo, como os policiais militares recebem no Barro Branco, ou então no curso de formação, e eu sei que a formação teórica é a melhor possível. Nós temos, em comparação com outros países, uma das melhores polícias do mundo, como temos também um país com legislações muito avançadas de proteção. O que talvez falte muito é deixar de dizer que a polícia, como o direito penal, é o último recurso. Quando a gente, para não me estender, quando a gente recorre à polícia, é porque há uma necessidade de colocação de ordem. E muitas vezes essa ordem ela precisa ser deixada muito clara. O Estado detém o monopólio da força. E no monopólio da força, o Estado tem que utilizar o uso progressivo da força. Por isso que, não devendo nenhum tipo de problema com a justiça, o cidadão ele simplesmente tem que obedecer à ordem legal. Desde que a ordem seja legal, que o professor vai falar, vai nos mediar, e a gente vai puxar um pouquinho mais para explicar o que é a ordem legal. E o que é a ordem legal? Na ordem legal, parado
vou fazer uma revista, o cidadão tem o dever de obedecer. Ele não tem o dever de sofrer abuso, ele não deve sofrer abuso. Temos a Corregedoria Geral de Polícia Civil, Militar, temos a Ouvidoria das Polícias, temos uma série de instrumentos para punir esse agente que extrapola a sua ação. Mas a primeira coisa que o cidadão tem que deixar claro hoje, onde nós vivemos um mundo relativizado, é que o policial chega e aborda um cidadão dentro da legalidade, o cidadão fala, mas está me abordando por quê? Não é essa a pergunta. A pergunta não é essa. Essa não é a postura. A postura é, pois não, o senhor quer fazer uma abordagem? O que o senhor quer que eu faça? Não, eu gostaria que você levantasse as mãos ou que nesse lugar que nós estamos aqui numa comunidade ou numa situação que é inseguro para todo mundo, que você se colocasse numa posição deitado aqui no chão porque eu vou abordá-lo. O policial vai responder depois se ele cometeu abuso, mas o cidadão ele deve se colocar naquela situação de atender a ordem legal como para no bloqueio. E não precisarmos hoje discutir que chegando num bloqueio, o policial hoje não pode perseguir num bloqueio, obviamente ele também não pode atirar, isso está corretíssimo, interpretação do STF, mas por que o cidadão não para no bloqueio? Porque eu fiquei com medo da polícia. Ficou com medo por quê? Você ficou com medo por quê? Se você está com os seus documentos em dia, está com as suas coisas em ordem, você é um cidadão que não tem nem nada para se envergonhar, por que você está com medo? Ah, porque eu posso sofrer violência, eu posso sofrer racismo, e sendo negro. E mesmo assim eu saio para trabalhar todos os dias. Com este pensamento eu devolvo a palavra para o professor, que é o nosso mediador, né? E para o professor Hamilton para os comentários. Não, eu pediria para o professor Hamilton comentar um pouquinho essa questão também, porque eu acho que quando a gente fala em abordagem dos agentes públicos, né, das polícias, realmente a população de maneira geral, principalmente se ela for negra e pretos, né, pretas, realmente se sente uma insegurança bem diferente de se fosse branco, do gênero, loiro e tal, né? Então, assim, eu gostaria que o professor Hamilton também abordasse um pouquinho essa questão dessa abordagem, o que ele pensa em relação às palavras do nosso querido doutor Marcos. Bem, agora que fica difícil para mim abordar, ou não é refutar, longe disso, mas elogiar. Porque é uma boa reflexão, professor, é uma boa reflexão, porque realmente a abordagem é correta, a legislação, todo o contexto judiciário, todo o contexto legal, ele é colocado realmente de forma intangível, vai lá, segura, mas realmente há medo, esse receio, ele poderia ser combatido de uma outra forma, na minha opinião. Poderia ser combatido com esclarecimento, com algumas palestras, com algumas conversas. Eu estava vindo para a faculdade e estava pensando numa coisa. Nas universidades lá fora, eu digo lá fora, dentro da Europa ou dentro dos Estados Unidos, as crianças começam muito cedo a serem abordadas com as profissões. Então, ou seja, você tem um profissional que ele vai na sala de aulas, e ele fala com as crianças, ele leva o profissional a essa sala, e o profissional vai contar como é o dia dele, como é que é a profissão, o que ele faz, o que ele não faz e tal. Por que nós não pegarmos modelos positivos, modelos interessantes para nós, e trazer justamente esses modelos para poder refletir um pouco aquilo que acontece na nossa sociedade? Essa pessoa corre, e ele diz que tem medo da polícia, mas muitas das vezes o medo é incutido pela própria forma como ele age dentro de determinados bairros ou dentro de determinadas comunidades.
Porque nós sabemos que dentro dos bairros, nas comunidades, há violência, nós sabemos que às vezes há maltratos, que às vezes até a própria família ela é estigma de determinada violência ali dentro, e ela infelizmente, não é que ela esteja acostumada com a violência, mas ela sofre violência. E ela vai refletir essa violência naquela pessoa que tem maior poder, que tem maior, que tem na figura daquele poder, ele tem medo, ele se sente coagido, ele se sente inibido. Então, ou seja, não que a polícia não esteja fazendo o seu papel, pelo contrário, está fazendo muito bem. Eu, quando sou parado numa blitz, eu não devo nada, não tenho que temer. Aliás, eu costumo brincar com isso. Já tinha falado para o professor muitas vezes. Eu não tenho medo da polícia. E muitas das vezes eu até vou à procura da polícia quando eu necessito de uma informação. Ontem mesmo eu estava ali na Praça da República, por exemplo, não sabia do endereço, tinha uma base comunitária da polícia ali na praça, os 2 agentes, eu cheguei, olha, boa noite, como vai, tudo bem? Olha, eu precisava de uma informação, você pode me dar essa informação? Nossa, solícitos. Virar e falar, do que o senhor precisa? Eu falei, olha, eu não consigo encontrar esse endereço, pode me ajudar? Prontamente ele falou, olha, você desce aqui, você vira ali, é logo ali à frente. Ou seja, de uma educação extrema. Eu sou negro, gente. Eu não sou branco, ou seja, eu acho que a questão da educação ela vem das duas partes. Porque se você souber dos seus direitos, se você tiver cultura suficiente para poder encarar o outro e se colocar no lugar do outro, porque muitas vezes eu também me coloco no lugar da polícia. Ou seja, me coloco no lugar do agente. Ele está trabalhando, ele está fazendo o seu trabalho, ele está fazendo o seu papel. Infelizmente. Só que muitas das vezes ele é deslocado para situações de conflitos. Ou seja, que por sua vez vai acontecer determinadas coisas se ele não tiver. Mas também a carga de trabalho que ele tem, o tempo de trabalho que ele tem, as horas que ele trabalhou, isso também vai influenciar ou não na qualidade do trabalho dele. Mas voltando à questão principal, é lógico que dentro das comunidades, e principalmente nós negros, nós já trazemos de trás um estigma muito grande. Ou seja, nós ainda não nos libertamos do grilhão da escravatura e de tudo aquilo que aconteceu desde aí. Ou seja, então, nós temos praticamente que provar à sociedade, mais do que qualquer outro, que nós não temos nada a temer ou que nós não devemos nada. E que pura e simplesmente somos cidadãos dignos. Dignos de respeito, dignos de trabalho e de pertença também, porque nós temos o direito de estar em qualquer lado. E é isso também que os novos, felizmente, a formação dos novos policiais e do pessoal que sai da academia é muito diferente, penso eu, e o professor Marcos poderá dizer sobre isso, é muito diferente daqueles que já estão nas forças policiais já há muitos anos. Então eu noto uma diferença de abordagem também. Mas, volto a repetir, a educação, ela parte dos dois lados, é uma via de mão dupla. Portanto, a população também tem que ter consciência de que, se lhe pedem uma abordagem, eu tenho que obedecer. Ou seja, legalmente eu tenho que obedecer àquela abordagem que me pediu. Eu não posso me insurgir porque o policial me mandou parar. Quantas vezes eu não sou parado, gente? Aí o condutor que foi parado vai pensar, mas ele não parou ali o que vinha à minha frente. Gente, não parou porque não tinha que parar. Eu fui parado, tudo bem. Esse eu não devo. Quem não deve, não teme. Esse é o princípio, é uma máxima comum, é do senso comum, mas é verdade. Ou seja, se você não deve, se você está com seus documentos em dia, se você... É o que eu costumo dizer em algumas formações que eu dei, em algumas palestras que eu dou em relação ao racismo. Se você tiver um bom esclarecimento, se você tiver conhecimento, ninguém vai dizer que você está errado. Porque você, mas também é assim, com educação, com jeito e com postura. Você não vai afrontar ninguém. Você vai pura e simplesmente, calmamente, dialogar e falar, olha, o que você precisa, o que eu posso. É como eu faço nas abordagens que me fazem. Muitas vezes me param, eu digo, sim, policial, boa noite, o que eu posso ajudar, o que eu preciso,
o policial quer que eu dê? Ah, é a carta de condução. Eu posso dar em formato digital ou eu posso dar em formato de papel? Quem prefere? Ah, esteja à vontade, os dois formatos são válidos. Eu sei que são, mas perguntar também não ofende. Portanto, então, eu faço isso, eu dou. Portanto, é assim, não vou dizer que não exista. Tá? Existe. Mas, cada vez mais, à medida que nós vamos avançando culturalmente, socialmente, sabendo dos nossos direitos civis e nossas obrigações, também sabemos dos nossos deveres. E também conseguimos atenuar um pouco a questão da violência urbana, que infelizmente cresce cada vez mais. Muito bom. Aproveitando aqui então também a opinião do Dr. Marcos, né? E instigando um pouquinho o nosso debate aqui. Existem formas de abordagem, não é verdade? Então, para a população negra principalmente, como o professor Hamilton já colocou, há um estigma desde a escravidão, do nosso colonialismo, né? Da nossa cultura branca, né? Para um país negro, né? Na sua grande maioria. E dentro desse contexto existem diferenças de abordagem. Então, até para ajudar o nosso telespectador em como ele deve se comportar, o professor Hamilton já colocou bem claramente isso, né? Mas vamos pensar numa abordagem mais, vou chamar assim, truculenta. Como que o cidadão deve responder, né, a uma abordagem mais truculenta? Eu falo isso porque geralmente são essas abordagens mais truculentas, são desenvolvidas, né, feitas nas periferias, que são basicamente, na sua grande maioria, formadas por pessoas negras, né, pretos. E como que essas pessoas, então, poderiam tratar, ou tem alguma maneira, além do que o professor Hamilton já comentou, tem algum outro mecanismo? Como é que eu poderia, então, sair desse ambiente, né, de uma forma mais truculenta, pela visão do policial? Aí eu queria escutar vocês dois, mas começando com o professor Marcos. Eu agradeço aí a oportunidade, mas eu vou pensar uma coisa assim, professor Cláudio. Esse debate ele é bastante delicado, porque olha que coisa interessante. O professor Hamilton foi muito feliz, mas para a gente pensar e pontuar com muito cuidado. O que é uma abordagem? Então, o policial ele recebe ordem, ele não vai lá porque ele está com vontade. Então ele recebe uma ordem de fazer uma determinada abordagem, um patrulhamento. Na primeira hipótese, ele vai fazer uma blitz. Então ele vai fazer uma blitz por quê? Porque recebeu pelo rádio que está procurando um determinado veículo, uma determinada moto, ou porque é uma operação de direção segura para poder coibir as pessoas que bebem e dirigem. Então, as pessoas que vão ficar inseguras são as pessoas, em primeiro lugar, são as pessoas que bebeu e dirigiu. A pessoa que estiver portando substância entorpecente prevista pela portaria 344 da Anvisa, que é droga, para tráfico. Por quê? Porque se ela ainda estiver portando uma quantidade que seja para consumo, o STF já descriminalizou na prática. Então, não precisa a pessoa ficar com medo de uma abordagem truculenta se ela estiver carregando o substância entorpecente para o seu uso. Então, já começou por aí. Então, se ela estiver carregando arma sem registro de CAC de colecionador, ou se ela estiver portando uma arma branca, então é esse tipo de pessoa que vai ficar preocupada. Ela estiver dentro de um coletivo com por exemplo, parou um ônibus e o policial, se ela estiver ali com suspeita, uma descrição de alguém que esteja numa importunação sexual, alguém dentro do coletivo. É rádio.
É esse tipo de pessoa, se ela tiver com uma motocicleta sem documentação, que desculpa, é da vida, a pessoa é pobre, a pessoa. Mas infelizmente, no mundo que nós vivemos, nós não podemos aceitar isso como desculpa. Por quê? Porque nós estamos num Estado democrático de direito, tem que ter lei. A não ser que nós relativizemos todas as leis e vamos fazer o seguinte, ó. Então eu vou andar com o meu carro sem pagar o IPVA, eu vou andar com o meu carro sem licenciar, vou andar com o meu carro com pneu careca, eu vou andar alcoolizado, por quê? Porque eu sou negro, ou porque eu sou branco, ou porque eu sou japonês, ou porque eu sou oriental. Não, a lei vale para todos. Esse é o primeiro ponto. Como a lei vale para todos, a abordagem tem que ser respeitosa. A primeira coisa que o professor Hamilton fez muito certo é isso. Tá de carro? Viu uma blitz? Primeira coisa, diminui a velocidade, porque você não sabe se a descrição do carro que deu corresponde à sua. Você não sabe se aquelas pessoas já houve uma troca de tiros. Você não sabe da situação. Garanta a sua segurança. É responsabilidade do próprio cidadão garantir sua segurança. Antes do Estado. No mínimo por inteligência. Diminui a velocidade. Se à noite acende a luz do carro para que o policial veja o seu rosto, saiba quem você é, veja as suas mãos, que você não está pegando uma arma em cima do banco para apontar para ele, porque ele também é um trabalhador, ele também é um pai de família, ele também está em situação de risco, e eu garanto, me perdoa os policiais que estão assistindo, né? Não quero ser ofensivo, mas eu garanto que às vezes o policial está com mais medo do que a pessoa que ele está abordando. Ele está com mais medo do que a pessoa que ele está abordando, porque o policial sério, porque ele não quer cometer excesso e ao mesmo tempo ele não quer ser frouxo na abordagem. Por quê? Porque a vida dele também está em risco. Então, acendeu. Eu vou ser breve, mas acendeu, vai diminuir. Não precisa, às vezes o professor é educado, fala um boa noite e tal, mas neste momento a única coisa é pôr a mão no volante, pôr as mãos no volante e aguardar o comando. Olha, só pode às vezes a pessoa não é tão educada, deveria ser, tem que ser orientada. Ela vai falar, documento do carro e sua habilitação. Apresenta. Apresentou, nada de movimento brusco, porque ele também está numa situação delicada. Apresentou o documento, a pessoa viu, está com uma irregularidade, já fala logo, eu estou com uma irregularidade, eu estou com isso aqui, já fala, estou transportando, eu estou armado. Eu estou armado. Mesmo que a pessoa, não é produzir prova contra si mesmo, mas não espera a pessoa chegar e falar assim, por que ele está abrindo o negócio aqui? Por que ele está escondendo o negócio com o pé? Já abre, porque infelizmente no jargão da rua, a casa caiu. Então abre o jogo. Né? Segunda coisa, está a pé, a pessoa foi abordada. Pois não. Eu quero o seu, nada de ficar pondo a mão para trás e sim senhor, senhor, ô senhor, que senhor, não tem nada de senhor não tem nada de senhor, meu filho é negro, foi abordado recentemente aí por um grupo de policiais militares, estava correndo na rua sem camisa, fazendo exercício, e o policial falou, para, infelizmente já falaram, né, quero polemizar, preto parado é suspeito, preto correndo é ladrão, não é não. Não é não. E a gente tem lugar de fala para chegar e falar, não sou não, me respeita. E aí, para, ele parou, aí o que acontece? Tava correndo por quê? Porque eu estou fazendo exercício. Mas e essas tatuagens aí? E essa tatuagem aí de tal e country? Aí ele pegou e falou assim, senhor, que tal e country? Isso aqui é uma tatuagem do Feng Shui. Feng Shui é uma arte milenar que usa a harmonização dos ambientes e é coreana, chinesa, e é isso que eu tatuei no meu braço. Quando ele falou dessa forma, o policial militar murchou e falou assim, tá correndo? Tô fazendo exercício. Tá bom, desculpa, bom exercício, viu? E ele continuou correndo. E ele se ofendeu? Lógico. Ele ficou chateado? Lógico. Ele sofreu um preconceito? Lógico. Ninguém falou para ele, para porque você é preto. Mas porque viu e falou que esse neguinho aí tá, esse pardo, que esse moreno, não interessa. Que esse não branco, que direito ele tem de ficar correndo aí, né? E abordou.
E foi preconceituoso, na minha opinião, foi. Mas como é que foi que o meu filho reagiu? Agora, também é assim, hoje tudo é filmado. Mesmo que não seja filmado, se houver qualquer tipo de abuso verbal, físico, psicológico, o que é a prática? A prática é, não resista, vai. Se pegar um cara como aquele que jogou a moto do cara, que se sentiu desrespeitado, e é um absurdo, e está sendo severamente punido pelo governo do Estado de São Paulo, e tem que ser mais ainda, porque isso é um mau exemplo, e suja o meu nome, suja o nome dos bons servidores públicos, faz a gente ter que fazer um debate desse, e realmente, infelizmente, acontece abuso, e não é para acontecer. Mas a primeira coisa, não reage. Infelizmente, a pessoa vai sofrer uma violência, para isso existe o Instituto Médico Legal, porque ela vai até a delegacia, ela vai registrar um boletim de ocorrência, ela primeiro vai sair daquela situação. Se ela já está sendo abusada, ela vai brigar com o policial, ela vai fazer que nem outra pessoa, tentar tirar a arma do policial, ela vai morrer. Então, ela que tem que ter, no mínimo, um bom senso. Sofreu a violência? Uma pena. Ela vai responsabilizar o Estado. Então, ela vai até uma delegacia. Se ela se sentir insegura, ela vai denunciar eletronicamente, tem o site da Polícia Civil. Ao mesmo tempo que ela denuncia, ela vai denunciar para a ouvidoria. A ouvidoria da polícia, a ouvidoria geral das polícias, que cuida das 4 polícias agora, da polícia, a nova polícia penal, da militar, da civil, da polícia científica e da polícia penal, é uma das mais combativas do Estado. Tanto que o último ouvidor teve até problema, posso falar, está na mídia. O Cláudio, que esteve aqui, seu xará, a gente entrevistou ele aqui, ele teve vários problemas políticos com o governo do Estado de São Paulo, porque foi profundamente combativo. Criticou a Operação Escudo, criticou a Operação Verão e a linha da ouvidoria, muito séria. Eles vão investigar e essas pessoas vão ser punidas. E aí, como o professor Hamilton, indo para o final da minha fala, se me permitir, eu acho que o grande problema é que é o seguinte: falta os espaços de poder do negro como esse chamar para uma conversa aqui pessoas que têm poder de mando, como o nosso secretário de RIT, como o nosso reitor chamou num mandato passado o general Campos, que veio aqui na universidade, e o general Campos aqui na universidade se comprometeu. A partir de agora não haverá mais mata-leão. Foi um ganho, e tem que falar isso. Indo para o final desse bloco, desculpa me estender. Mas foi um ganho que a gente tem que reconhecer a participação do nosso reitor, e tem que o Movimento AR, e tem que reconhecer a coragem do reitor convidar o secretário de Segurança Pública aqui, de uma forma muito respeitosa, apresentou dados e falou assim, ó, mata-leão está aí, só que é assim, a possibilidade de um evento fatal que cause dano é muito grande. O senhor não podia, o secretário se empenhou, na prática, te digo isso, foi banido o mata-leão de dentro das polícias paulistas, e o que aconteceu depois, porque aconteceu, sempre teve um engraçadinho metido, sendo policial, metido a querer dar mata-leão, está sendo punido hoje na corregedoria. E aí, quem ganha? Ganha a população. Porque tanto o negro quanto o branco, mas principalmente, como o professor trouxe, o negro, que é o principal alvo por estar mais vulnerável, ele não pode sofrer isso. Mas precisamos trazer as pessoas que têm mando neste lugar de poder, para exigir esse tipo de mudança e de melhoria na abordagem. Muito bom, professor Marcos, muito bom mesmo. Retomando um pouquinho aqui para as pessoas que estão nos assistindo, nos acompanhando, ficarem bem esclarecidas, né, sobre a questão da abordagem, eu acho que isso é importante. Então, pelo que eu observei nas pontuações de vocês, é importante não retrucar o policial, né, ser educado com o policial. Se ele for truculento, procure-se, então, manter a calma e fazer o que ele pede. Né? Naquele momento você não tem outra alternativa, mas a alternativa já como vocês colocaram, a própria educação.
Então, se eu tenho consciência dos meus direitos, eu tenho que procurar os meus direitos em termos de direitos civis, né, em relação à polícia, em relação à abordagem, o que eu posso fazer, como o policial deve ser abordado, como eu preciso me posicionar. E esse conhecimento já é uma forma de eu inibir a própria atuação da polícia, como deu o exemplo aqui, como vocês deram o exemplo, né? E um último ponto que eu acho que é importante é a ouvidoria. Então, também procurar a ouvidoria das polícias, se por acaso você sofreu algum tipo de violência, de qualquer tipo, né? Procurar a ouvidoria da Polícia Estadual de São Paulo, no caso do Sistema de São Paulo, né? Que é uma forma de você denunciar, né, os policiais. Além desses 3 elementos, vocês pontuariam mais algum? Eu pontuaria fundamentalmente a calma, tá? Porque é assim, quando você está numa situação de violência, você não consegue estar calmo. Você tem que ter um sangue frio muito grande, pensar 10 vezes e dizer, eu não vou me exaltar. Eu não vou me exaltar porque violência gera violência. Portanto, temos que ter isso em mente, gente. Não adianta estar nervoso, não adianta estar com a cabeça cheia, não adianta dizer que a outra pessoa não tem razão, não adianta trazer os problemas que tem em casa para aquele momento. Não. É com serenidade, com educação, volto a repetir, educação é fundamental. Porque se você souber falar, se você souber colocar com calma aquilo que você está pensando, aquilo que você pode fazer, realmente vai resultar. Ou seja, a truculência vai haver sim. É como o professor Marcos disse, procura-se os direitos depois. Não vai instigar uma violência desnecessária para cima de você. Porque ninguém gosta de apanhar, ninguém gosta de levar bordoada. E há pessoas que dizem até, eu nunca levei um tapa da minha mãe, eu nunca levei um chute do meu pai. Sem dúvida nenhuma, ninguém levou. Mas, naquele momento, se por acaso acontecer, depois utiliza-se os mecanismos necessários para ultrapassar essa situação. E outra coisa, manter a calma fundamentalmente. E ter os documentos em dia. Por exemplo, eu quando era criança, ou quando adolescente, quando eu saía sempre com meu bilhete de identidade, saía sempre com meu RG, saía sempre com um documento. Tá? Mesmo que seja no celular, gente, levem. Se você não sabe de cabeça, eu sei de cabeça os meus documentos, posso citá-los a qualquer momento quando me pedirem, mas se você não sabe, leva, não custa nada, não vai pesar no bolso você levar o seu RG. Portanto, é o primeiro ponto que alguém vai pedir quando tem uma abordagem policial. Vai pegar seu RG, vai verificar o número, vai verificar de onde é que você é e se as suas informações estão corretas. Portanto, pura e simplesmente, esclarecimento, conhecimento, saber dos seus direitos, mas fundamentalmente também saber dos seus deveres. E manter a calma fundamentalmente. Portanto, porque a sociedade é violenta, não vamos dar mais argumento, não vamos dar mais munição para que isso aconteça. Temos que acabar com essa violência e, fundamentalmente, acabar com a violência junto à população negra. Tá? E aquilo que o professor Marcos disse, a questão do movimento ar, o tirar o mata-leão, foi realmente um feito, foi realmente um reconhecimento da própria Polícia de Segurança em relação àquilo que a faculdade estava fazendo e aquilo que nós, no nosso núcleo, estamos tentando fazer. É trazer um pouco mais de reflexão, a questão da segurança do futuro, a questão do que pode ser feito para melhorar a situação da população negra, porque é essa, infelizmente, que sofre os estigmas hoje em dia e continua sofrendo. Tá? Então é isso. Professor Cláudio, o professor Hamilton foi muito feliz, mas ele falou de uma coisa do documento. Olha que coisa assim, eu sou bastante liberal, né? Às vezes até parece que liberal mesmo. Eu acho que o regime de exceção que a gente viveu, que as pessoas querem relativizar, dizendo que a gente viveu uma revolução militar e não uma ditadura militar, mentira. Com a minha formação em história, eu vou na linha de que realmente não dá para relativizar. Nós tivemos 20 anos de ditadura militar. E isso ainda reverbera, essa ditadura militar, no qual a gente tem
que não pode questionar a autoridade, não deve, o bacharelismo, aquela coisa, mas não é isso. Algumas coisas a gente não pode relativizar dentro do Estado Democrático de Direito. Primeira coisa, o civilmente identificado não precisa tocar piano na delegacia. Tá? Então, como é que eu vou identificar uma pessoa civilmente? Se ela estiver portando um documento. O documento tem fé pública. Então, a pessoa não leva um documento no bolso porque ela tem que apresentar para a PM. Agora eu tenho que sair com a minha carteira de trabalho, eu tenho que sair com o meu RG, eu tenho que sair com o meu CPF, porque se a polícia truculenta me parar, eu tenho que mostrar meu documento. Eu posso sair sem lenço e sem documento, como cantava Caetano. Por que eu não posso? Poder você pode. E aí você paga a consequência. Você sai sem documento, não sabe quem você é. Infelizmente, a sua palavra é uma palavra que tem que ser credibilizada? Tem. As pessoas têm que acreditar em você? Tem. Mas tem uma legislação que diz que o civilmente identificado não precisa provar. Agora, como é que a pessoa prova que civilmente que ela é aquela pessoa? Mostrando um documento. Tem certas coisas que não dá para ser, como diz o Caetano, vou usar de novo, tem certas coisas que não pode ser burro. Não pode ser burro, como o Caetano falou para a repórter, não pode ser burro. Então carrega um documento, porque ele carrega o documento, ele fala assim, olha, está aqui meu documento, o cara vai olhar, pode ser falso, mas não interessa. Ele vai olhar e não vai levar para a delegacia. Por quê? Porque não vai ter que tocar piano, porque o cara já se identificou. É como certidão de casamento, como o compromisso de compra e venda, como declaração de óbito. A gente vive num Estado democrático de direito que tem as regras. Mas o que acontece? Mostrou o documento, a pessoa pegou e deu desdém, tratou mal, o policial fez uma gracinha. Aí, como o professor Hamilton falou, vou lá brigar com o cara, vou tirar a arma, vou dar um tiro nele e vou resolver. Não vai resolver. Vai fazer uma coisa muito simples de forma prática quem está nos assistindo. Vai ligar no 190 e vai pedir para falar com a corregedoria da PM, se for PM. Vai ligar 190 e é obrigação e falar, eu preciso denunciar um abuso que eu sofri. E eles vão transferir para a Polícia Civil, vai ligar 190 e é a obrigação do funcionário entrar em contato com a ouvidoria. Não sei o telefone da ouvidoria, vai entrar no site e vai digitar isso aqui, Fala SP. No Fala SP é um sistema no estado de São Paulo, feito para denúncias em todos os órgãos do estado de São Paulo, chama Fala SP. Esse Fala SP, a pessoa vai entrar, não precisa ir em lugar nenhum, ela vai denunciar e a primeira coisa, tá com seu celular, tá sofrendo um abuso, liga o seu celular e filma. Pede pro colega filmar, o policial tá chamando tá tratando como um cidadão de segunda classe, ou preconceito, ou racismo, ou gênero, ou agredindo, filma. Porque isso aí vai servir para quê? Pra gente tirar essa maçã podre de dentro da polícia e a gente não ter mais motivo para falar que está tendo abordagem desrespeitosa ou ilegal. Mas aí que está. A última da minha provocação, me encerrando, se me permite, é o seguinte. O que mais me causa espécie é que até agora ninguém se manifestou contra o governo americano que estão propondo aí alguns setores, propondo anistia para o assassino policial do George Floyd. Já ordenaram que retirasse o nome Black Lives Matter da cidade, apagasse. E aí o que acontece? Eu acho que isso que é o grande abuso. O grande abuso é quando a gente não reconhece que mais de 40% dos policiais na Polícia Militar de São Paulo, isso é dado fidedigno, mais de 40% são negros. Quando a gente não reconhece que mais de 20% na Polícia Civil são negros e pardos. Quando a gente não reconhece que o professor Hamilton está certo, a gente precisa aproximar a polícia da universidade e não, a gente precisa aproximar a polícia das comunidades e não esperar que quando tem uma manifestação, a polícia chegue lá e lá na manifestação vai querer trocar ideia com o manifestante, com o MST ou com a reintegração de posse. Se o policial não for lá e cumprir a ordem, ele vai preso. Então isso tem que fazer antes. Tem que abrir a universidade para os policiais virem aqui se matricularem.
para estudarem na Universidade Zumbi dos Palmares, uma das universidades mais inclusivas do Brasil, para que ele aprenda e conheça os pretos diferentes que tem aqui. E a gente, com o tipo de preto que a gente mostra, as pessoas começam a perceber, de verdade, que a gente é um preto diferente. Se antigamente pensava que o preto era o preto maloqueiro, o preto bandido, e bastava ser preto para ser bandido, desculpa, nunca foi e mais do que nunca não será. Mas a gente precisa que a sociedade e os lugares de poder venham conhecer a gente. Muito bom mesmo, professores, Hamilton, professor Marcos, é realmente assim muito agradável e é uma satisfação poder escutá-los, né, na sua sabedoria, e creio que os nossos telespectadores aqui da comunidade Zumbi vão aproveitar muito esses conhecimentos que vocês estão passando. E antes da gente estar encerrando, nosso convidado aqui, a Tainá, do Climáticos, tem uma pergunta, outras perguntas para vocês. Fique à vontade. Eu gostaria de parabenizá-los, os dois professores, pela abordagem muito intelectual. Muito bom todas as falas de vocês. E eu estava observando a fala de ambos, e o professor Hamilton citou o fato de a gente não, na abordagem policial, ter o documento. E o professor Marcos reforçou, o professor Cláudio falou para a gente não retrucar o policial, utilizar o canal de ouvidoria, e eu acho que são elementos muito importantes. Apesar de que manter a calma nesse momento é mais difícil, porque o nosso emocional ele vem de uma forma latente, dentro de uma situação de violência e de uma abordagem agressiva. E a minha pergunta para vocês é: o que nós, enquanto mulheres negras, podemos fazer além disso que vocês já citaram? Por quê? A abordagem policial, a gente vê todos os dias na reportagem, e algumas coisas não são mostradas. Mas quando a gente vasculha a internet e até mesmo conversa com mulheres, a gente percebe o quão é uma violência brutal. E para as mulheres pretas é muito pior. O que nós podemos fazer para nos defender diante disso? Fala primeiro para você. Falo sim. Tainá, diante disso, é não se calar, tá? Não se calar, não ter medo de se mostrar, não ter medo de exigir respeito. Fundamentalmente respeito. A mulher merece respeito. O feminicídio cada vez mais aumenta, porque, infelizmente, não é que a mulher não procure os seus direitos. Muitas das mulheres, elas se calam. Elas ficam... não é que elas se sentem submissas. O silêncio delas dá a ideia ao agressor que ele tem mais poder. E, na verdade, ele não tem. Ele não tem poder nenhum. Ninguém tem poder sobre ninguém. Então, fundamentalmente, é não se calar. É não se calar. Numa primeira abordagem, tudo bem, pode ser truculenta, pode ser violenta, sim, mas é como o professor Marcos disse. Aquele momento é desastroso, é horrível, a pessoa está com os nervos à flor da pele, está sensibilizada. Depois procura os seus direitos. Procurar, denunciar, chamar. E não se calar com a denúncia. Não deixar que o outro exerça sobre ela a questão da submissão, ou a questão de fazê-la mudar de ideia. Porque, infelizmente, também é o que acontece. Chegam para ela, os familiares ou amigos, dizem, não denuncia porque isso não vai levar em nada. Não, pelo contrário, vai levar sim. Se as pessoas não denunciarem determinados atos, determinadas situações, eles nunca vão saber, eles nunca vão chegar a uma conclusão que isso pode ser resolvido. E a mulher tem. E hoje em dia também, nos transportes públicos e não só, ela tem o direito, pelas leis municipais e leis estaduais, de ela sair fora do ponto quando ela está desacompanhada. Tá? Isso é público, dentro do estado todo, e acho que dentro do Brasil inteiro, mas pelo menos em São Paulo. Ela pode sair, ela pode descer fora do seu local, do seu ponto de ônibus, do seu ponto de paragem. Outra coisa, há delegacias da mulher, e ela pode procurar uma delegacia especializada. Se ela não se sentir confortável, que aquela delegacia, que só existem homens ali,
tá? Ela pode procurar uma delegacia da mulher e fazer a denúncia e fazer essa colocação, porque ela vai ser melhor tratada, vai ser bem mais acolhida, porque está entre mulheres, está entre policiais, ou seja, portanto, denunciar fundamentalmente, mostrar a sua indignação. Que é isso que nós precisamos. Mostrar que está indignada com a forma que foi abordada, com a forma que foi tratada, com a violência que sofreu naquele momento. Tá bom? Essa é a minha opinião. A Tainá foi muito feliz na pergunta, mas é assim, lembrando da minha filha, que é uma advogada negra. Quando a mulher negra, que foi construída a imagem de que ela é raivosa, de que ela é barraqueira, de que ela é maloqueira, isso foi construído. Vamos desconstruir. A mulher negra tem que dar a volta por cima. Se ela for sofrer uma violência policial masculino ou feminino, nunca xingar. Não usar palavras de baixo calão. Não usar. Ela está fragilizada, ela está mexida, ela foi agredida, ela vai se superar sim. Ela vai se superar. Ela vai se superar porque ela não vai se rebaixar, ela vai manter o salto, ela vai manter a dignidade, ela vai manter o decoro, ela vai deixar bem claro, você me agrediu, você me desrespeitou, e você vai arcar com as consequências. Esse é o passo 1. O passo 2, ela tem que ter peito para registrar essa ocorrência e levar até o fim. Porque eu vou contar uma coisa, minha mulher é branca. Mas a minha mulher sofreu uma violência que o delegado, quando nós levamos o caso, ele falou, olha, pela lei é estupro. E eu estou pensando em tipificar como estupro. E aí, doutor, o que o senhor prefere? Aí eu falei, não é questão de preferência. A questão é que aconteceu o seguinte, minha mulher estava dentro de uma prefeitura, ela estava almoçando com os colegas, isso é muito delicado. E aí o lugar não tinha banco, uma pessoa de poder, de um cargo de alto poder, chegou e para fazer uma gracinha com outros homens no recinto, ela que nunca deu margem para brincadeira, para nada, e mesmo que desse, a mulher pode ser uma prostituta na rua, mas ela não pode ser abordada com desrespeito, pode ser um travesti, não pode ser desrespeitado, é sujeito de direito, e o cara pegou e encostou bem atrás dela assim, e esfregou os órgãos genitais na bunda dela, nas nádegas dela. E ela viu aquela absurdo, surreal. E ela, o que está acontecendo? Aí o cara fez a brincadeira e falou, desculpa, eu me esbarrei. Por quê? Porque ele quis fazer naquele momento que o homem pode tirar um sarrinho da mulher. E minha mulher se levantou e ela pegou e falou assim, o senhor me faltou com respeito, eu nem conheço o senhor vai arcar com essas consequências. E o que foi que ela, como mulher branca, podia ser negra, mas o que foi que ela fez? Ela registrou tudo, abriu-se uma sindicância administrativa, registrou um boletim de ocorrência, infelizmente era a lei antiga de importunação, foi a lei antiga. Demorou 2 anos para que esse rapaz fosse demitido a bem do serviço público. 2 anos, eu dando um apoio para ela, apoio com o advogado, tive que contratar um advogado, porque a ação é privada, né? Tive que contratar um advogado. Ela segurou o que ela falou. Não, eu sofri um abuso, eu vou até o fim. E ela, no final, conseguiu justiça. Por quê? Porque esse elemento sem noção, criminoso, foi tirado de dentro daquele espaço de poder e sujou a ficha dele. Outro lugar ele não vai trabalhar dessa forma. E é isso que nós temos que ter, pegando o professor Hamilton, essa abertura que o professor Cláudio nos deu e a sua pergunta muito feliz, é assim, a mulher negra tem mesmo que primeiro segurar no salto, desculpa o termo, mas é isso mesmo, tá doendo, mas vai doer um pouco mais, ela não pode usar palavras de baixo calão, ela não pode agredir, ela não pode se rebaixar, porque senão ela vai perder a razão, infelizmente ela vai terminar de sofrer a violência. Óbvio que eu vou falar uma coisa aqui muito delicada, se houver uma agressão de um agente do Estado, a pessoa tem um negócio chamado legítima defesa. Então, se ela estiver sendo agredida, ela tem direito de se defender.
Então não é que ela vai apanhar de um PM, de um policial civil, de um guarda civil metropolitano e ela vai ficar quieta, não. Ela tem direito de se defender. O único problema é que a defesa dela vai ser desproporcional porque o agente está armado. O agente está em superioridade numérica. E aí é uma questão de inteligência. Se não ofende, se deu para suportar aquela, desculpa falar isso, é muito delicado, suportar, mas se terminou a agressão, aí ela vai dar o troco, porque inclusive é o troco mesmo, porque quando a gente fala da persecução penal, é a vingança do Estado. Quando a gente fala de justiça, uma parte da justiça, que é dar a cada um o que é seu, é a vingança do Estado. É a vingança do Estado para não ter a vingança do particular. Para que a gente não tome a justiça nas próprias mãos. O Estado é que vai tomar pé da situação, o Estado, pelo judiciário, é que vai dar uma sentença e vai nos vingar, vai nos justiçar. Por isso que a mulher preta, nesse sentido, a mulher negra, o que ela tem que fazer? Ela tem que fazer como todo cidadão. Ela tem que não descer o nível, ela não pode usar palavras de baixo calão, ela não pode revidar, ela vai levar isso até o fim. Aí eu quero ver a sociedade mudar. Exemplo, a sociedade já mudou. A gente entra no metrô, para encerrar, a gente entra no metrô e escuta, o mundo mudou. Importunação sexual, ou seja, hoje, talvez a minha mulher não teria sofrido isso, por quê? Porque hoje a mulher não vem o cara esfregando nela, não vem o cara pôr na mão, não vem o cara fazendo gracinha, porque a mulher leva as últimas consequências. Isso que o professor Cláudio abriu esse debate muito salutar hoje, é um alerta para a sociedade. Não vamos mais sofrer abuso de polícia, de instituição, de ninguém. Mas nós temos que também levar isso às últimas consequências. Senão, nós vamos continuar debatendo até o 2050. Muito bom mesmo. Olha, pessoal, eu por mim ficaria debatendo esse assunto, aprofundando, porque realmente é um assunto muito pertinente, atual, urgente, né, em última instância. Mas a gente tem que encerrar, então, esse primeiro nosso seminário de 2025. É uma grande satisfação ter aqui a presença do professor Hamilton de Jesus e do professor Marcos Alexandre, com a participação também da Tainá do Climáticos. E se vocês quiserem, assim, um minutinho, fazer uma última consideração e para a gente encerrar, fiquem à vontade, então. Pessoal, muito obrigado pelo visionamento desse programa. Do Núcleo tem se esforçado, vai trazer mais temas para vocês. A segurança do futuro, realmente, ela é muito importante. Esclarecimento também. E fazer com que vocês vejam que o direito é nosso. Mas antes de nós termos direitos, nós também temos deveres. E, dentro desses deveres, assegurar a nossa segurança. Portanto, saber como falar, saber o que fazer e como agir. Portanto, volto a repetir, a educação muda tudo e a educação é transformadora. E isso é muito importante. Muito obrigado por ter nos assistido. Eu faço minhas palavras do professor Hamilton, agradecendo ao professor Cláudio esse convite, esse privilégio, porque é um privilégio e uma responsabilidade, Tainá, que está aqui nos assistindo, participando, né? Como mulher preta, isso é muito importante, as mulheres pretas estarem nos lugares de discussão. Eu já falei da Tainá, não foi nenhuma, nem duas, nem três vezes, que isso é muito importante. Só um adendo, no meu serviço ainda, faltam ter mais mulheres pretas em lugares de poder, e isso me ressente muito, porque eu recebi uma colega pesquisadora da USP lá e ela ficou muito triste quando ela terminou a visita, dela pegar e falar assim, nossa, mas eu não vi nenhuma mulher preta em lugar de poder. Eu vi a mulher preta servindo, limpando, que é digno, mas eu não vi nenhuma mulher decidindo. E a mulher precisa estar em lugar de poder decidindo. E nós, como da comunidade negra, negros, é muito importante a gente estar aqui falando a nossa opinião e a gente estar podendo expressar para pessoas que têm a poder de mudar alguma coisa. E a última provocação, enquanto a gente agradece, eu acho que pode partir do nosso reitor, um convite para que o nosso comandante-geral da PM, o
o comandante Cássio possa vir aqui fazer uma visita e conhecer a nossa universidade mais de perto. O superintendente da Polícia Técnico-Científica, Dr. Claudinei Salomão, médico legista, isto é verdade. Ele falou, o dia que quiser, convida o reitor José Vicente para vir conhecer a Polícia Científica de São Paulo. Então, acho que pode ser o convite para que ele venha aqui. O nosso delegado-geral Arthur Dian, né, que é o delegado-geral da Polícia Civil, e principalmente o nosso secretário de Segurança Pública, Guilherme Derrite, que venha conhecer de perto a qualidade dos professores, dos educadores, né, dos alunos, dos pretos que nós temos, pretos e brancos e de todas as cores que nós temos aqui na Universidade Zumbi dos Palmares, para o bem de todos. Obrigado. Muito bem, muito bem. Merece as palmas da Tainá e nossas também. Então, foi um grande prazer contar com a presença do professor Hamilton, e o professor Hamilton, que é coordenador do Núcleo de Segurança do Futuro, do CEP Racial, que trouxe, né, para nossa grande satisfação, o professor doutor Marcos Alexandre, que nos abrilhantou com essa excelente exposição também, junto com o professor Hamilton. Então, agradeço a todos eles, e a presença da Tainá também, coordenadora lá do Climáticos, e assim a gente encerra o nosso primeiro seminário de 2025 do CEP Racial. Muito obrigado e abraço para vocês também. Até a próxima.